turminha, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais uma aula de ciências, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre os micro-organismos. Na aula passada, nós estudamos o grupo dos fungos. E na nossa aula de hoje, nós vamos nos aprofundar nos protozoários e nas microalgas. E tenho certeza que vocês irão se surpreender com o que vão descobrir sobre eles. Ficaram curiosos? Então vamos lá para a nossa aula? Essa é a nossa quinta aula de ciências para o quarto ano do ensino fundamental. E eu sou a professora Carmen Inês. Turminha, na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre os protozoários, as doenças causadas por eles e as microalgas. E aí, quem será que são os protozoários? Sim, são micro-organismos unicelulares que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, úmidos como a lama. Existem protozoários que vivem dentro de outros seres vivos, no caso, os que vivem dentro do intestino dos cupins. Apesar de se alimentarem de madeira, sozinhos os cupins não conseguem fazer a digestão desse material, ou seja, não conseguem aproveitar seus nutrientes. Por isso, a presença de protozoários capazes de digerir a madeira é benéfica aos cupins. Essa relação é boa tanto para os cupins quanto para os protozoários, pois os cupins conseguem aproveitar os nutrientes da madeira e os protozoários conseguem abrigo e alimento. Vocês estão vendo aqui na figura abaixo? Tem um modelo, um exemplo de protozoários que vivem no intestino dos cupins, vista pelo microscópio. Interessante, não é mesmo? Agora, vocês terão uma pesquisa para fazer e levar para a professora na nossa aula presencial. Vocês terão de dizer se essa frase é verdadeira ou falsa e justificar o porquê. No intestino dos seres humanos também existem protozoários que se aproveitam de restos de alimentos, sem prejudicar a saúde ou causar doenças às pessoas. Quero a resposta na próxima aula, hein? Turminha, como vimos, nem todos os protozoários são prejudiciais à saúde humana. Muitos vivem livres no ambiente, alimentando-se de outros micro-organismos e servindo de alimento para outros seres vivos. No entanto, há protozoários capazes de causar doenças graves em seres humanos. E agora nós vamos estudar um pouquinho delas. Vamos lá? A malária, leishmaniose e doença de Chagas são algumas das doenças causadas pelos protozoários e são elas que nós vamos estudar agora. A malária é causada por um protozoário conhecido como plasmódio e a forma mais comum de transmissão é pela picada da fêmea do Anopheles, mais conhecido como mosquito prego. No Brasil, a região amazônica é onde mais ocorrem casos dessa doença. Somente as fêmeas se alimentam de sangue e, por isso, são capazes de transmitir a doença. O protozoário causador da malária, observam que no centro da imagem ele tem o formato de uma meia-lua. Interessante, não é mesmo? Os sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, suor intenso e dores de cabeça. E as melhores medidas de prevenção é evitar o contato com o mosquito, usar repelentes, telas protetoras em janelas e mosquiteiros. A malária pode ser tratada e tem cura, porém a demora no tratamento pode agravar os sintomas e até levar à morte. Por isso, o ideal é iniciar o tratamento em até 24 horas após o início da febre. A leishmaniose é causada por um protozoário conhecido como leishmania. A leishmaniose também é transmitida pela fêmea de um mosquito,
conhecido como mosquito palha. Ao picar um animal infectado com o protozoário e em seguida picar um ser humano, o mosquito pode transmitir a doença. E aqui a professora trouxe a imagem do mosquito e também do protozoário causador da malária, vista pelo microscópio. Existem dois tipos de leishmaniose, uma que provoca o surgimento de feridas na pele e mucosas e outra que provoca lesões em órgãos internos, como o fígado e o baço. As feridas causadas por leishmaniose podem levar anos para serem totalmente curadas e por isso esse tipo de leishmaniose também é conhecida como ferida brava. As melhores medidas de prevenção contra ela é evitar o contato com o mosquito transmissor, usar repelentes e mosquiteiros, evitar a permanência em áreas de florestas onde habitam os mosquitos palha e principalmente dificultar a criação do mosquito. Doença de Chagas é mais uma das doenças causadas por um protozoário, geralmente transmitido pelas fezes de um inseto conhecido como bicho barbeiro, que se alimenta do sangue de animais e inclusive do ser humano. A doença de Chagas manifesta-se em duas fases. A primeira ocorre logo após a infecção pelo protozoário e os sintomas podem ser moderados, como febre prolongada, dores de cabeça, fraqueza, inchaço no rosto e nas pernas. A segunda fase é mais longa, podendo durar anos e não apresentar qualquer sintoma. Porém, mesmo silenciosamente, a doença pode provocar alterações no funcionamento do coração e sistema digestório. Independente da fase em que a doença for identificada, é possível realizar tratamento e controlar o seu avanço. E as medidas de prevenção contra ela é manter bons hábitos de higiene para evitar que as fezes desses insetos sejam ingeridas acidentalmente com alimentos e bebidas. Dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as microalgas, que são micro-organismos que vivem principalmente em ambientes aquáticos. Algumas podem habitar folhas e caules de plantas e até mesmo o solo, desde que acumulem água. Uma característica importante é a sua capacidade de realizar fotossíntese, absorvendo gás carbônico e liberando gás oxigênio para a atmosfera. As microalgas formam a base das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos e na nossa aula presencial a professora irá aprofundar um pouquinho sobre este assunto. E é muito provável que você já tenha visto alguns líquens por aí e possa ter imaginado que eram plantas ou fungos. E, na verdade, são estruturas formadas pela união de certos fungos com microalgas. Costumam ser observados em troncos de árvores e até mesmo sobre as rochas. Eles não causam danos às plantas, que até lhes servem como suporte. Existe grande diversidade de líquens no mundo, já se conhecem cerca de 20 mil espécies. O formato, o tamanho e as cores são bastante variáveis. A presença de líquens no ambiente geralmente indica que o ar está limpo no local, pois esses seres vivos são sensíveis à poluição. Dá uma olhadinha nas figuras que a professora trouxe para vocês. Olha como são maravilhosos esses líquens! E a nossa aula de hoje acabou. Lembrando, para que vocês consigam assimilar o conteúdo, vocês precisam fazer a leitura complementar no material estruturado de vocês. Os protozoários está na unidade 5, na página 8, a unidade 6 nas páginas 26, 27 e 28. E sobre microalgas na unidade 5, nas páginas 9 e 10. É de extrema importância a leitura para que vocês consigam realizar a tarefa de casa que está impressa com vocês. Então, revejam a aula para tirar suas dúvidas e também chamem a professora pelo WhatsApp se precisar. Bons estudos e até a próxima aula!